Vamos lá, pessoal, depois da gente estudar a geometria das moléculas, chegou a hora de estudar a polaridade das moléculas. Precisamos saber se as moléculas são polares ou se elas são apolares, tá? Essa aula vai ser muito importante para que você consiga navegar bem pela nossa próxima aula, que é forças intermoleculares. Então vamos ver, gente. Eu só quero saber aqui, basicamente, se as moléculas têm polos ou se elas não têm polos resultantes. Então vamos começar a conversa. A gente fala o seguinte, se uma molécula tiver polos resultantes, se ela tiver polos resultantes, ela vai ser polar, tá? E a gente diz que uma molécula polar, você já vai entender esse termo aqui, é quando ela tem a Mi resultante diferente de zero. Eu já vou te explicar o que é a Mi resultante. E uma molécula, ela vai ser apolar quando ela não tiver polos resultantes. E quando ela não tiver polos resultantes, é porque a Mi resultante ela é igual a zero, certo? Muito bem, gente. O que é essa Mi resultante? Então, vamos marcar aqui. Mi resultante nada mais é do que a resultante vetorial, certo? Dos vetores eletronegatividade. Então, isso aqui está diretamente relacionado à eletronegatividade. Então, resultante vetorial dos vetores baseados na eletronegatividade. Então, se você analisar a eletronegatividade dos átomos que estão envolvidos na sua molécula, você puxar ali para o que é o mais eletronegativo, vou te mostrar como fazer isso, e você vê que os vetores vão anular, então a resultante vai dar igual a zero. Aí a molécula vai ser, sublinhando aqui para vocês, aí a molécula vai ser apolar. Mas se você perceber que os vetores não se anulam, aí a molécula vai ser polar, tá? Vamos colocar na prática que vai ser muito mais fácil, tá? Então vamos lá. Eu vou começar com moléculas de dois átomos. Eu vou fazer mais ou menos a mesma ordem que a gente fez em geometria, tá? Então, por exemplo, aqui, gente, não costuma ter erro. Então eu coloco a molécula de H2, é H ligado a H. Ou então eu coloco a molécula de O2, é O dupla O. E aqui eu coloco N tripla N. Só revisando uma parte de tabela periódica, Se eu tenho aqui esse retângulo, gente, esse retângulo é como se fosse a tabela periódica, tá? Como é que cresce a eletronegatividade na tabela periódica? Ela cresce assim, beleza? De baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, essa região aqui é uma região de átomos muito eletronegativos. Aí, a gente tem um macetezinho, deixa eu apagar meu esboço de tabela aqui. E aí a gente tem um macetezinho que a gente cria para você decorar algumas das eletronegatividades que são mais importantes, que é aquela frasezinha, né? Que é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Em que os mais eletronegativos, estão aqui desse lado, tá? Quem são esses elementos que estão aqui, né? É o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. São os mais eletronegativos que nós conhecemos na tabela periódica. Aí tem cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, tá? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, tá? Essa é a frasezinha. Se de tudo você não lembrar dessa frase ou tiver elementos que não estão aí você precisa ir para a tabela periódica e achar pela regra do crescimento da eletronegatividade. Mas essa regrinha, ela ajuda bastante. Gente, o fato é que nos exemplos que eu coloquei aqui do lado, essas moléculas, elas têm átomos iguais. Então, olha só o que vai acontecer. O hidrogênio, por eletronegatividade, puxa o elétron para cá, certo? Então, vamos colocar aqui, Então, o hidrogênio puxa o elétron para cá. E esse outro hidrogênio também puxa para cá com a mesma força, porque eles são iguais. A mesma coisa com o oxigênio e a mesma coisa com o oxigênio. O nitrogênio puxa com a força para cá e o nitrogênio puxa com a força para lá. Então, a força com que eles puxam aí são todas as mesmas, Então, esses vetores vão se cancelar. Então, gente, atenção. Nesses três casos que nós temos aqui, a gente fala que a Mi resultante ela é igual a zero. E se a Mi resultante é igual a zero, ela não tem polos resultantes. Então, essa molécula aqui, ela é considerada uma molécula apolar. Isso é importante. Ela não tem polos resultantes porque a resultante vetorial deu igual a zero. Tá bom?
Beleza, agora olha a diferença. Eu vou colocar ainda moléculas de dois átomos, mas eu vou colocar assim, ó. Eu tenho o H ligado a Cl, o H ligado a Br e o H ligado a I. Bom, quem é mais eletronegativo? Ó, você vê que pela fila de eletronegatividade que eu montei aqui para vocês, ó, o cloro, o bromo e o iodo que aparecem ali, eles são mais eletronegativos do que o hidrogênio. De boa? Então vai ficar assim, ó, o cloro puxa um tantão para cá, ó. Então coloca uma acetona para cá. O cloro puxa um tantão para cá. E o hidrogênio puxa pouquinho para lá. O bromo puxa um tantão para cá e o hidrogênio pouquinho. Iodo um tantão para cá e o hidrogênio só um pouquinho. Então, gente, esses vetores eles não irão cancelar. Se os vetores não irão cancelar, nós temos aqui exemplos de uma Mi resultante que vai ser diferente de zero. Então, essa molécula tem polos resultantes. Elas são moléculas polares, certo? Então, moléculas polares. Porque a Mi resultante é diferente de zero. Aí, gente, a gente costuma até escrever assim, ó. Eu coloco aqui, ó, o H, vou colocar um exemplo só, e o cloro. Aí aqui a gente fala que fica uma densidade de carga negativa, porque puxou os elétrons para próximo, e aqui ficou carregado positivamente. Tem provas que colocam até assim, ó. O símbolo é um sigma minúsculo negativo e um sigma minúsculo positivo, tá? Que é a densidade de cargas, quem mais está ficando com o elétron. Você também pode ver uma representação em livros da seguinte maneira, ó. Eu coloco aqui o H e aqui o Br. Aí eu coloco assim, ó, você passa a ter aqui uma nuvem, aí eu vou colocar essa nuvem como verde, ó, aqui no bromo. E aqui é onde estaria os elétrons, ó. Aqui você tem uma nuvem de elétrons com bastante elétrons, tá? E aqui, no caso do hidrogênio, ó, é menorzinho. Então a nuvem fica deslocada para o lado do bromo. Uma nuvem negativa, tá? Para onde carregou os elétrons por sua eletronegatividade, tá? Gente, conforme fizemos na aula de geometria, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou aumentar a complexidade, tá? Então vamos lá. Analisa para mim, aí tem que saber montar as moléculas, ó. A molécula de CO2 e a molécula de água. São moléculas de 3 átomos. Aí vamos lá. Gente, o CO2, a gente montou essa molécula assim, ó, C dupla O e aqui C dupla O. E a molécula de água tinha sido montada assim, ó, par de elétrons aqui, aí eu coloco hidrogênio para cá, hidrogênio para cá, ela é angular. A geometria da molécula pode influenciar na polaridade, quer ver? Gente, quem é mais eletronegativo? Me ajuda aí, o carbono ou o oxigênio? Aí, já anotou aí no cantinho no papel? Se você não anotou, anota aí de novo, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, tá bom? Em que a eletronegatividade cresce nesse sentido. Os mais eletronegativos estão para cá. Então, observa só, entre carbono que está aqui e oxigênio que está aqui, o oxigênio é mais eletronegativo. Então, nessa disputa, o oxigênio puxa para o lado dele, ó. Pá. E o oxigênio também puxa para esse lado aqui, ó. Acontece que as puxadas são iguais, então esse vetor cancela com esse vetor. Então o CO2, gente, o dióxido de carbono, ele apresenta a Mi resultante igual a zero. Então essa molécula é considerada uma molécula apolar, ela não tem polos resultantes. Tudo bem? Beleza. Agora olha a molécula de água. A molécula de água ela é muito importante que você saiba inclusive decorar. Talvez você já até saiba, né? O oxigênio, gente, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, ó, esse oxigênio, ele puxa bem para cá, ó. Beleza, e o oxigênio puxa bem para cá. Esses dois vetores, eles estão indo na mesma direção, certo? Então, não há possibilidade que eles se anulem. E, mais que isso, você vai ter uma resultante aqui para cima, certo? A resultante vetorial, ela está para cima. Então, eu vou colocar aqui, esse vetor que eu coloquei por último aqui, é a Mi resultante, é a resultante vetorial desses dois vetores que estão indo rumo ao oxigênio. O fato é, importante que você perceba isso, que aqui a Mi resultante ela é diferente de zero, ou seja, essa molécula ela é uma molécula polar, tudo bem? Ela tem polos resultantes. Em que, gente? No caso da água, ó, vou desenhar a água aqui de novo, ó, fica o oxigênio aqui. Aí aqui tem uma ligação, aqui tem uma ligação,
Aí eu coloco o hidrogênio e o hidrogênio. Aí você fica com uma densidade de cargas negativa aqui, uma densidade de carga positiva aqui e uma densidade de carga positiva que está aqui. Tudo bem? Então essas moléculas aí, no caso da água é uma molécula polar e no caso do CO2 é uma molécula apolar. Eu tinha passado um macete para você na aula passada e eu quero renovar ele com uma novidade. Lembra desse macete? Ó, eu tinha colocado assim, ó, vamos renovar ele aqui, ó, ver se você está lembrado. Eu tinha dito assim, que elementos da família 16 que tiverem ligados a dois átomos, lembra ou não lembra? Quem são os elementos da 16? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio. Então, elementos da família 16 que estiverem ligados a dois átomos quaisquer, essas moléculas são sempre angulares. Essa era a geometria. Então, são moléculas angulares, ok? E polares. Então, só vou renovar aqui o macete. Então, são moléculas angulares e são sempre polares. Então, angular e polar. Esse macete é bem importante para as provas de vestibular, porque você já consegue ir direto ao ponto, tá? Vamos colocar exemplos? Vou apagar o macete aqui, ó. Aí anota ele no cantinho aí que eu vou precisar, hein, para o restante da aula. Então vamos lá, atenção. Por exemplo, ó, se eu colocasse aqui o H2S, é o S aqui, o H aqui, ó. Ele é um elemento da família 16 e está ligado a 2. Se ele é um elemento da família 16 e está ligado a 2, o enxofre é o mais eletronegativo. Então, se o enxofre é mais eletronegativo, ó, ele puxa para cá, tudo bem? E a resultante vai estar para cima, ok? Beleza, então essa molécula é angular e polar. Se você já percebesse que é um elemento da família 16 ligado a 2, você já iria direto ao ponto, tá? Vamos ver outro exemplo de molécula apolar de 3 átomos. Ó, esse aqui também de vez em quando cai em prova de vestibular. É o CS2, ó. É o C dupla S e aqui dupla S. Ó, o enxofre é mais eletronegativo, então ele puxa para cá. O enxofre é mais eletronegativo, puxa para cá. Cancela, cancela. Aí você passa a ter uma Mi resultante igual a 0. E essa molécula é uma molécula considerada apolar. Gente, não poderia esquecer, vou colocar aqui o exemplo do ozônio, tá? Ó, o ozônio, ele é O, certo? Ele é O. Aqui tem mais outros 2 oxigênios e tem aquela ressonância, que são os elétrons vindo para um lado e para o outro, tá? E ainda sobra elétrons aqui no átomo central. Gente, o fato dessa transição de elétrons que acontece aqui, que eu expliquei para vocês de geometria, que é a ressonância, essa transição de elétrons, essa movimentação de elétrons, somado ao fato dessa geometria ser angular, também faz com que essa molécula seja polar, por mais que você não consiga puxar vetores de forma eficiente, porque a eletronegatividade dos oxigênios aí são todas iguais. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, vamos aumentar a complexidade. Gente, agora a gente vai entrar numa área que ela é o seguinte, ela costuma gerar mais dúvidas. A gente vai começar a representar algumas moléculas, vai aparecer nessa tela algumas moléculas que não são planas. Aí a gente vai ter dificuldade de puxar vetores. Aí para isso eu vou colocar um macete para vocês, tá? Então vamos lá, vamos devagar. Eu vou começar colocando a seguinte molécula, ó. Lembra da montagem do SO3? Gente, o SO3 é um caso de expansão do octeto. Então você tem S, beleza? Aí eu vou colocar aqui ligação dupla aqui. Aí ligação dupla aqui e ligação dupla aqui. Aí eu coloco oxigênio, aí eu coloco oxigênio e coloco oxigênio, tá? Galera, quem é mais eletronegativo? Olha aí para sua filhinha. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. É o oxigênio. Então olha para os vetores, com calma, hein? O oxigênio puxa para cá. Então tá aqui, o oxigênio puxou para cá. Deixa eu fazer esse vetor direito. Então beleza, ficou ruim, né? Tá saindo torto. Agora vai ficar bom. Então o oxigênio puxou para cá, certo? Esse oxigênio puxa para cá. E esse outro aqui puxa assim. Tá, gente, agora atenção, hein? Vou marcar em cores diferentes para você perceber. Esse vetor que está para cá com esse vetor que está para cá gera uma resultante, que eu vou marcar aqui, ó, que é essa resultante que está aqui. Então, eu vou marcar na mesma cor, ó. Então, gerou essa resultante que está aqui, tá? Gente, agora, essa resultante que foi criada, eu posso simplesmente cancelar com essa aqui de cima.
Aí, os vetores aí, então, a mi resultante deu igual a zero. Então, essa molécula aqui é uma molécula apolar. E não se esqueça, nós já tínhamos concluído em aulas anteriores, ó, deixa eu puxar aqui para vocês, assim, ó, tchan, 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 que essa molécula tinha geometria trigonal plana, tá? Então, a molécula é apolar e a geometria é trigonal plana, tá? Agora preste atenção em outro detalhe, ó. Eu vou colocar uma molécula que é o NH3. Essa molécula, gente, não sei se você lembra, mas na aula passada ela tem uma geometria piramidal, né? O que é uma geometria piramidal? É o nitrogênio no centro, tá? Aí você tem o hidrogênio, isso é espacial, o hidrogênio. E tem um par de elétrons que estão aqui. Então, gente, do jeito que ela está representada aí na sua tela, do jeito que você está vendo, você não tem uma visão real de como é essa molécula. Ela é piramidal, tá? Aí você tem que... O certo seria você ter uma visão tridimensional para você puxar os vetores. Mas no caso do NH3, dá para a gente puxar mesmo assim, ó. Mesmo estando num plano, eu consigo te mostrar que puxa um vetor para cá para o nitrogênio, porque ele é o mais eletronegativo. Puxa um vetor para cá para o nitrogênio, certo? Porque ele é mais eletronegativo. E puxa um vetor para cá, para o nitrogênio. Então, o nitrogênio puxa de todo mundo. Então, você vai ter uma mega resultante para cima. Ok? Então, você vai ter aqui uma resultante grandona aqui para cima, tá? Então, isso que eu marquei aqui é a resultante vetorial. Então, aqui dá para você perceber com certa clareza que a mi resultante ela é diferente de zero. O que faz com que essa molécula seja polar. Tudo bem? Bom, aí eu quero renovar aquele macete que eu coloquei para vocês. Ó. Vamos colocar aqui, vamos renovar o macete. Na aula passada de geometria, eu coloquei aqui família 15. Elementos da família 15, ligado a 3 quaisquer. Quem são os elementos da família 15? Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, são os principais, tá? Então, elementos da família 15, são esses os principais, que tiverem ligados a 3, qual era a geometria do macete, lembra? Piramidal. Então, se você não decorou, decore agora, tá? Piramidal. Aí, renovando o macete e acrescentando uma novidade. É piramidal e, além disso, é uma molécula polar. Sempre, tá, gente? Então, olha o caso do NH3. Vê se não se encaixa no macete, ó. O nitrogênio é da família 15. Então, ó, o nitrogênio é da família 15. Ele está ligado a 3. Então, nós já sabíamos que era piramidal. E pelo macete, a gente acrescenta agora aqui também uma molécula polar. Vamos colocar mais exemplos? Olha só esse aqui, ó. O PCl3. Vê se não se encaixa. O P é da família 15, certo? E está ligado a 3 outros elementos que são os cloros. Então, essa molécula também é uma molécula piramidal e polar também. Só por desencargo de consciência, vamos montar o PCl3. Ó, o P está aqui. Aí você tem o cloro e o cloro. Ainda sobra um par de elétrons. No caso do PCl3, tem só uma diferençazinha, né? É que nesse caso, ó, se você usar a regra, fui ontem no clube, o cloro é mais eletronegativo. Então, os vetores estariam assim, ó. Uma resultante para cá, certo? O cloro puxa para caramba. Aí o cloro aqui puxa para caramba e o cloro aqui puxa para caramba. Então, a resultante vetorial seria diferente, mas com certeza seria diferente de zero. Ela não daria igual a zero, ó. Que os cloros vão puxando para o lado dele. Tá bom? Beleza? Muito bem, gente. Vamos aumentar o número de átomos e discutir agora a parte final da aula, tá? A parte final é o seguinte, gente. Eu vou chegar em moléculas de 5 átomos e os principais exemplos são as moléculas tetraédricas, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, CH4. Beleza? É uma molécula tetraédrica. Então, aqui você tem o CH4. Vou colocar mais um aqui, ó, o CCl4, que também é uma molécula tetraédrica. Vou colocar o C, 1H e 3 cloros, molécula tetraédrica também. E vou colocar um C, 2Hs e 2 cloros, molécula tetraédrica também. Gente, olha só, aqui nós temos uma dificuldade maior. Por quê? Porque o que você está vendo na sua tela é uma representação
que eu estou colocando na folha, está na sua tela. Então, a gente não está agora com a visão tridimensional. E eu nem quero te mostrar essa visão tridimensional, porque no dia da prova você vai ter essa molécula desenhada mais ou menos assim. Se você for pensar tridimensionalmente, passar os vetores, isso pode virar uma confusão na sua cabeça. E se você tentar puxar os vetores para as moléculas tetraédricas que estão aí na sua tela agora, pode ser que gere confusão também. Então eu vou para um macete, é um macete do bem, mas que ele vai te ajudar pra caramba. Vamos analisar os dois primeiros casos, que são esses aqui, ó. São moléculas tetraédricas. Então atenção, ó. Gente, quando as moléculas tetraédricas têm os ligantes iguais, todos os Hs, ó, aí você pode ir sem medo de ser feliz e falar que essas moléculas são apolares. Então, ó, de novo, olha para esse outro caso aqui. Os cloros, tetraédrica e os ligantes são todos iguais. Sem medo de ser feliz, eu já escrevi, mas eu vou escrever de novo. Essa molécula é apolar. Ah, professor, mas por que ela é apolar? Uai, porque se você puxar os vetores que estão aí, puxa os vetores que, se você fizer, pode ser que confunda bastante, porque essa molécula não é plana, você vai descobrir que a Mi resultante é igual a zero. Ah, professor, mas não parece que vai dar igual a zero, porque se eu for tentar puxar, ó, olha o que está acontecendo aqui, professor. O cloro que está aqui em cima, ele vai cancelar com o cloro que está aqui embaixo. Pois é, mas se você puxar desse jeito, você está me dizendo que a molécula é plana, e ela não é. Ela é tridimensional, então puxar no plano, você vai acabar confundindo, tá bom? Então vai por mim. Mi resultante, moléculas tetraédricas dos ligantes iguais, elas serão apolares, tá bom? E agora analisa esses outros dois aqui, ó. Vamos lá, vamos puxar uma chave aqui para a gente analisar. Opa, ficou péssima essa chave. Olha só isso aí, analisa essa chave, como ficou ruim. Vamos fazer de novo. Opa, agora ficou bom. Lá vai. Ó, tetraédrica dos ligantes iguais, gente, o que você acha? Não, porque tem um hidrogênio aqui que é diferente de um deles. Agora analisa esse outro aqui, ó. Dos ligantes iguais, ó. Não, porque você tem dois cloros, mas também tem dois hidrogênios, ó. Então os ligantes, de uma maneira geral, eles são diferentes. Então essas moléculas aqui, elas são polares. Ah, professor, mas por que elas são polares? Porque ao puxar os vetores na sua forma tridimensional, o Mi resultante, ela vai dar o quê? Diferente de zero, tá bom? Beleza, gente, etapa final. Final mesmo, assim, pra gente arrematar, tirar todos os pontos e a gente não ter mais dúvidas, tá? Se você for analisar aqueles casos especiais, eu vou colocar só um deles aqui. Por exemplo, o PCl5, que a gente colocou como caso especial de geometria, é uma bipirâmide trigonal. Aí a geometria era assim, ó, um cloro para cima, um cloro para baixo, um cloro para cá. Aí você tem um cloro aqui e você tem um cloro aqui, tá? Aí vamos puxar vetor. Agora aqui, mesmo essa molécula sendo tridimensional, eu consigo te mostrar no plano, ó. O cloro puxa para cima, então, ó, esse cloro aqui puxa para cima, beleza? Opa! Então esse cloro puxou para cima e esse cloro puxou para baixo. Então esse vetor já cancela, já morreu. Tá? Agora vou mudar de cor. Analisa assim, ó. Esse cloro puxa para cá, tá? E esse cloro puxa para cá. Vou pintar para dizer o seguinte, ó. Esses dois vetores para cá gera um vetor só para cá. Ok? Um vetor só para cá. Que eu vou pintar da mesma cor. Beleza? Agora o cloro lá de trás, ó, que é esse que está aqui, ele também puxa para o lado dele. Aí acaba que esse vetor cancela com esse vetor. Entre mortos e feridos, no caso do PCl5, com esse arranjo espacial, a Mi resultante é igual a zero e essa molécula é apolar. Então, a bipirâmide trigonal e molécula apolar. Gente, outro caso especial era o SF6, hexafluoreto de enxofre. Ele era assim, ó, era um enxofre aqui, aí você tem um flúor, aí você tem um flúor, mais um flúor. Aí pendura mais um para cá, mais um para cá e mais um para cá. Vai lá, gente, olha o que vai acontecer. Olha o tanto de puxada, hein? Ó, o flúor puxa para cá, o flúor puxa para cá e esse flúor puxa para cá. Lá em cima, ó, aí eu vou mudar de cor aqui. Aqui tem um flúor puxando, aqui tem um flúor puxando e aqui tem um flúor puxando. Agora presta atenção, gente, esse vetor que está aqui, ó, vou pintar, hein, em laranja, ó, cancela com esse vetor que está aqui. Então, ó, já morreu. Beleza? Agora, pintando de novo, ó,
esse vetor aqui em amarelo, com esse vetor em amarelo, geraria um vetor em amarelo reto para cá. Aí ele vai cancelar com esse que também geraria um reto para cá. Então, quando você puxar todos os vetores, a mi resultante aí daria também igual a zero e essa molécula também seria apolar. Certo? Esse aí seria são casos excepcionais, mas que a análise ela não é tão complicada assim. Tudo bem? Última coisa, de verdade, por último, mas ainda muito importante, tá? Não fuja, fica aí. É o seguinte, tem uma regra na química que a gente vai usar muito na próxima aula, principalmente. E a regra é essa, ó. Você tem que saber que o semelhante dissolve o semelhante. Tem que te apresentar duas regras, tá? Aí fica aí, não vai embora não. O que é um semelhante dissolver semelhante? Então, é basicamente o seguinte. Que o polar, gente, moléculas polares, elas se dissolvem melhor em moléculas polares, tá? Então, coloca assim, ó. Polar dissolve melhor o polar. Então, por exemplo, a molécula de água é polar. Ela interage melhor com moléculas que também são polares. Por exemplo, álcool, gente, álcool de cozinha, ele é uma molécula polar, então ele interage muito bem com a água. Óleo de cozinha é uma molécula apolar, então ele não interage bem com a água. Por isso que você não consegue fazer com que a mistura de água e óleo fique numa fase só. Ela não consegue ficar homogênea, justamente porque o óleo é apolar e a água é polar. Tudo bem? Última, eu sempre falo isso, né, gente? Mas agora é de verdade, ó. É a última regra que eu te apresento porque tem prova que cobra, tá? Tem umas moléculas que são complexas pra caramba, ou pelo menos parecem, que é o caso que eu estou escrevendo aqui embaixo, ó. Que são os hidrocarbonetos. Então, por exemplo, se a prova te perguntar assim, ó, o C8H18, ele é um hidrocarboneto. Ele é polar ou apolar? Aí você pode pensar assim, caramba, professor, vou ter que montar essa molécula inteira e ver os vetores. Não, gente, aqui é macete também, você vai direto. Hidrocarbonetos, eles são apolares sempre. Então não esqueça disso, gente. Hidrocarbonetos, eles são apolares. Tudo bem? Sempre apolares, tá? Então não precisa ficar pensando, não precisa ficar puxando o vetor. Te perguntou hidrocarboneto, por exemplo, CH4, C2H6, moléculas que são apolares. De boa? Gente, aulinha importante, hein? Dá uma revisadinha para você matar tudo de polaridade, faça uns exercícios. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.